Cabo Eleitoral é um oferecimento de Royal Print, Informática, Escritório e Serviços. Telefone 81 98384 8375. E Gift personalizados. Artigos personalizados, serviços de imagem, fotos e filmagens. Telefone 81 99914 2803. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Cabo Eleitoral, onde nós estamos trazendo sempre os nossos pré-candidatos a vereadores aqui na cidade do Cabo de Santo Agostinho, aqueles que têm mandato e aqueles que ainda não têm. Então você também tem a oportunidade de conhecer as propostas e conhecer também a personalidade de cada um desses candidatos. O nosso podcast Cabo Eleitoral a cada dia tem crescido e está crescendo, claro, com a sua participação, onde você pode compartilhar este conteúdo e também ativar o sininho das notificações. E nesta oportunidade, nós estamos com o nosso convidado especial de hoje. O nosso convidado é o doutor Pedro Passos. Doutor Pedro Passos, médico cirurgião há 40 anos na cidade do Cabo de Santo Agostinho, onde é pré-candidato pela primeira vez a vereador neste pleito do ano de 2024, na nossa cidade, aqui do Cabo de Santo Agostinho, e vem pelo partido PDT, que é o Partido Trabalhista ou Democrata Trabalhista, apoiando a pré-candidatura a prefeito do delegado Rezende. Então, está comigo aqui o nosso pré-candidato a vereador, doutor Pedro Passos. Eu quero dizer para o senhor que, em nome de toda a nossa equipe do nosso podcast Cabo Eleitoral, o senhor é muito bem-vindo e está entre nós. Boa noite a todos os cabenses, boa noite a todos que estão nos ouvindo. É muito gratificante agradecer a vocês da Cabo Eleitoral a oportunidade que nos dá de nos revelarmos, de mostrarmos para a população do Cabo e quais as propostas que a gente tem para, como pré-candidato e amanhã, se for candidato e ganhar, o que é que nós pretendemos fazer para melhorar a saúde do nosso município, que anda muito precarizada. Muito bem. Doutor Pedro Passos, como é que o senhor se define, né? Como o senhor se define? Quem é o doutor Pedro Passos? Né? Ok. Pedro Passos é um cidadão que chegou nessa cidade aos 22 anos, tá certo? Como um estudante de medicina ainda, que vinha para cá de trem, né? Voltava de trem. Okay. E depois ficou trabalhando no Hospital Samaritano durante alguns anos como plantonista do sábado, depois plantonista da sexta, depois plantonista da quinta, até que foi convidado a deixar o plantão, que um dos sócios do hospital na época queria assumir o plantão. Mas, como eu digo sempre, Deus ajuda sempre aqueles que têm vontade de ajudar, né? A obra de Deus está na gente e a gente vai só sendo instrumento. O que é que acontece? Eu, na época que fui convidado a deixar o plantão, tive o convite de uma pessoa vizinha do hospital a ocupar a casa dela, um cômodo da casa dela e o terraço para fazer um consultório. Que eu, na época, muito novo, não tinha condições de bancar local para fazer e na cidade do Cabo não existiam clínicas assim definidas de médicos. Não, tinha os hospitais, certo. Samaritano, São Sebastião, Santa Helena, que atendia, inclusive atendia SUS, os três atendiam SUS. Tinha o São Lucas também aqui? São Lucas, que hoje é o hospital infantil. Isso. Não é verdade? Muito bem. Então, nessa época, todos os três atendiam SUS, inclusive São Lucas, mas na época que eu estava aqui no começo, o São Lucas já estava até passando por uma certa crise, né? E aí, continuei na cidade, como nesse consultório, na casa de Dona Severina, que era vizinho do Hospital Samaritano. Certo. Depois conseguimos, com muita luta, adquirir um terreno na Historiador Pereira da Costa, né? E construímos hoje, que é a nossa clínica, o CEMED. Inauguramos em 1995. Muito bem. Né? E aí me defino como um profissional batalhador, que honra pela profissão que exerce, né? Que luta pelo mais humilde, que tenta ajudar de toda forma, que o dinheiro não é a mola da minha vida, nunca foi, né? A gente sempre proporcionou a dizer o seguinte: o dinheiro é uma consequência do nosso trabalho. Eu não vislumbro o dinheiro,
O dinheiro vem de acordo com o que tu faz. A coisa chega. Agora, prioritariamente, era melhor fazer a saúde do meu paciente. Agora, veja bem, doutor Pedro Passos, né? 40 anos já na carreira, na área da saúde, né? Pleiteando, ou seja, lutando para o bem das pessoas, salvando vidas, enfim, não é? Em meio a toda essa sua experiência na área da saúde, o que mais marcou o senhor dentro da sua trajetória como médico, um fato que mais marcou a sua vida, esses 40 anos? Olha, o que mais marcou minha vida foi a minha obstinação em sempre estar fazendo o melhor. Não existe fato específico, entendeu? Porque aqui eu já tive chance de fazer coisas que hoje eu não faria. Talvez não tivesse mais a coragem que eu tinha quando tinha 25, 26 anos. Porque o jovem, ele sempre é afoito. É verdade. Ele vai buscar a coragem onde não existe, mas ele vai buscar e faz. Quando você é jovem, você tem raça para tudo, né? Mais maduro, talvez hoje, pensando diferente um pouco, não deixaria de fazer, mas numa condição que naquela época eu não tinha e fiz. Tu tá entendendo? Então, eu sempre tentei fazer o melhor para promover a saúde do meu paciente. Eu tenho uma história para dizer a vocês, por exemplo, na época que eu dava plantão no Samaritano, que como plantonista, eu não só era cirurgião, eu era um tudologista. Fazia tudo, fazia parto, fazia tudo. Eu aqui tenho várias pessoas nessa cidade que nasceram no sermão aqui, sobre essas mãos. Muito né? bem. Hoje, inclusive, umas vão lá se consultar comigo e me dizem isso que às vezes eu nem conheço. Porque, pô, eu vi beber. Como é que volto a reconhecer hoje? Não é verdade? E teve um fato muito interessante. Eu operei uma doente que era de um outro colega no hospital e essa doente estava lá sofrendo há alguns dias e uma técnica do hospital que eu gosto muito dela, que ela ainda está viva, Dona Judite, se ela estiver me ouvindo, ela sabe do que eu estou falando. E Judite disse, doutor, essa doença está tão grave. Eu a vi, me penalizei e me combali com aquela situação. Liguei para um médico dela e ele, meio raivoso, disse assim, você não é médico? Resolva. Aí eu perguntei a ele, doutor, o senhor está me autorizando a fazer o que eu tenho que ser feito? Se pode fazer, eu fiz. Brito, essa paciente teve alta, não teve nenhum problema, nenhuma dor de cabeça. Muito bem. Pasme, quando eu chego na semana seguinte no meu consultório, tem um carro na frente com uma vaca em cima. Eu digo, agora deu errado. O povo agora endoidou, tá achando que eu sou veterinário. Agora deu errado. Pasme, depois, quando eu caí na real e vim saber, era aquela humilde senhora levando um presente para mim. Um presente. Foi meu primeiro grande presente. Olha aí. Aqui na Cidade do Cabo. Esse fato me marcou muito, porque eu digo, mas rapaz, eu jamais esperaria que, inclusive, eu retruquei o presente na tentativa de mostrar ela que ela precisaria muito mais para os filhinhos dela do que eu. Essa não me faça essa desfeita. Aquilo me bateu forte, sabe, cara? E aí eu aceitei o presente. Aceitou. Tá certo. Hoje, eu garanto a você, essa senhora vive uma vida muito melhor do que estava naqueles momentos, naqueles dias que ela estava internada no hospital. Graças a Deus, tá aí. É uma história e um fato interessante e marcante, né? Marcante. E uma forma também de gratidão, né? Total, total. De gratidão da parte dela, enfim. Bom, qual a sua motivação, né? Tendo essa experiência na área da saúde, mais uma vez, qual a sua motivação para o senhor lançar o seu nome, né? Para ser um pré-candidato a vereador na cidade do Cabo de Santo Agostinho? Qual foi a motivação? Vamos lá. Eu, ao longo dos meus 40 anos, eu já confidenciei a você aqui um momento antes, que eu já ajudei a eleger alguns vereadores dessa cidade. Ajudei a eleger prefeito, né? Mas, infelizmente, eu vi a saúde da cidade que eu aprendi a gostar cada vez mais precarizada, sabe? Piorando. E eu sou funcionário público estadual, eu trabalho no Hospital Otávio de Freitas, né? Inclusive, chefiei a cirurgia daquele hospital durante 26 anos. Né? E eu, para não deixar de ajudar o cabense, eu sempre levava. Os que podiam me pagar, me pagaram, não tenho dúvida disso. Mas os que não puderam me pagar, eu os levei para operar no hospital que eu chefiava a cirurgia e resolvi o problema deles no hospital estadual. Quando aqui na cidade não se fazia. Não se praticava mais isso. E cada vez mais eu vejo a precarização acontecer. Termina que eu estou me aposentando, Brito.
do Estado. Muito bem. O que é que acontece? Onde é que eu vou operar meu paciente humilde? Eu não tenho mais onde operar meu paciente humilde. Uhum. Então eu comecei a me conflitar. E eu fiquei inquieto. Eu sou um cara que eu não consigo ficar inquieto. Eu tento solucionar. Aham. A minha inquietude está chamando para alguma coisa. E aí eu fui. Uhum. Né? E arrumei um problema familiar, né? Que minha esposa e meus filhos não queriam que eu entrasse na política. Sim. Porque não precisa, pai, tu já estás com um elefante na sombra. Eu disse, mas meu espírito está inquieto. Uhum. E eu não vou ficar inquieto. E Muito bem. até que bati o martelo para mim mesmo, eu vou. E disse a eles, olha, independente de vocês quererem ou não, eu vou. Uhum. Se quiserem me ajudar, venham. Se não quiserem, de todo jeito eu vou. Muito bem. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a ver que eu tinha que ajudar a cidade do Cabo, que me ajudou tanto, que me acolheu, Verdade. tá certo? Que me adotou como filho, tá certo? E que me prosperei na cidade do Cabo. Por que não ajudar os cabenses? Verdade. Eu não posso parar de fazer essa ajuda. Eu preciso. Eu fui amigo de um cara que vocês talvez conheçam. Uhum. E acredito que conheçam. Eu fui amigo de um cidadão chamado Armínio Guilherme, fundador do grupo Arco-Íris, que hoje é Muito bem. Arcomix. É verdade. Não é verdade? Uhum. E com aquele cidadão eu aprendi muita coisa. Sabe? Aquele que não vive para servir, não serve para viver. É verdade. Um dos ditados que ele conseguiu me mostrar. Uhum. Então, com isso, eu me tornei um cara que gosta de ajudar. Eu ajudo o mais humilde. Eu ajudo o meu paciente. Aham. E no que eu posso fazer, eu faço. Ok, então a sua motivação para a política, o senhor foi vendo essa necessidade de melhorias, né? Muito, É, muito. pra- A precarização da saúde. Da Está precarização cada vez pior. na área da saúde. E a gente vai falar muito mais daqui a pouquinho sobre essa temática, né? Bom, eu gostaria que o senhor citasse, daqui a pouco a gente já está entrando nessa temática, mas que o senhor citasse alguns principais problemas que o senhor identifica na nossa cidade aqui do Cabo de Santo Agostinho. Na sua visão, quais os principais problemas que o senhor pode citar? A gente tem que citar alguns mais sérios, né? É verdade. Vamos lá. Onde é que o povo do Cabo São Agostinho é atendido? Eu não sei. Uhum. Eu não sei. Eles não conseguem consulta em canto nenhum. Sempre as agendas estão cheias. Uhum. Né? Onde é que o povo do Cabo Santo Agostinho é operado? Eu também não sei. Uhum. Porque eu opero muitos no Hospital do Estado, no Sim. Otávio de Freitas, é um Uhum. deles. Né? E eu não vejo uma campanha de vacinação adequada. Você vai nos postos para tomar uma vacina, falta. Uhum. Você vai nos postos buscar um remédio para uma doença crônica, como diabetes, hipertensão, que até o próprio governo federal doa. Não é nem o Uhum. municipal, o federal. Federal. E você não encontra mais essas medicações. Os postos de saúde da cidade, aqui fecham de 1h da tarde, meio-dia, 1h estão fechando. Oi, Uhum. doença tem horário? É Que eu verdade. saiba, não. Né? Eu já vim aqui alguns finais de semana e observo, está tudo fechado. É verdade. Os postos de saúde não funcionam. Sábado, domingo não existe. Quer dizer, a doença daqui tem que ser na semana de laboral, Uhum. no horário laboral, quando tiver trabalho. Não teve horário de trabalho, não tem doença. O povo não pode adoecer final de semana. Então eu comecei a ver coisas aqui, Brito. Por exemplo, vamos lá. Controle de natalidade dessa cidade, qual é? Por que é que a gestante daqui, se ela tiver a mínima indício de complicação, ela tem que sair da cidade do Cabo para parir em Recife? Uhum. E aqui tem maternidade, né? Tem uma maternidade que podia estar muito bem hoje, pelo menos na média complexidade. Uhum. Basta ter vontade política. Porque condições e estrutura a maternidade tem. É. Tá certo? Eu fui do Conselho Regional de Medicina e sei disso. Que tem, Uhum. tem. Agora, não se tem vontade política. Aqui as coisas para a saúde são solucionadas de uma maneira muito, assim, muito primária, muito infantil. Uhum. Entendeu? Não se resolve. É tudo, não tem dinheiro, gente. Nós estamos vivendo numa cidade que hoje passou a ser o 5º orçamento do Estado. É verdade. Era 4º. Perdemos para Goiânia. Uhum. Veja só que ponto chegou. Perdemos para uma cidade que nunca foi tida como uma cidade industrial. Perdemos para Goiânia. Uhum. Somos a 5ª, mas mesmo sendo a 5ª, é uma cidade que tem condições de fazer muita coisa, gente. Qual é a parte social dessa cidade que é executada? Eu não vejo. Uhum. Vamos convir. Nossa cidade é uma cidade que podia ter um embelezamento melhor.
Aham. Podia ter um centro de lazer para criançada, final de semana, melhor. Podia ter um centro gastronômico, melhor. Sim, sim. E onde é que você vai se aplicar isso aí? Isso tudo, Brito, você podia dar condições de prática esportiva ao jovem melhor. Com isso, você daria saúde, tiraria o jovem do infúrnio, Aham. do mau caminho. Então, tem várias ações que podem ser feitas. E, assim, eu não vejo a Câmara de Vereadores do Cabo, eu nunca vi uma ação da Câmara de Vereadores do Cabo. Há 40 anos que eu estou nessa cidade. Uhum. Nunca vi uma ação da Câmara de Vereadores. Sempre esperando pela Prefeitura. Oi, a Câmara é um poder independente. E por que não tem nenhuma ação? Por que Aham. eles não fazem nenhuma ação? O que os vereadores daqui fazem? Subveniência ao prefeito? Pelo amor de Deus. É uma ação conjunta mais forte, né? Total. Efetiva, né? Total. São 21 que são eleitos? É. Então tem 21 vereadores. Cara, que 21 pessoas não pensam numa ação para a comunidade usufruir. É verdade. Só quem tem que pensar é o prefeito, e eles concordarem ou não, mas sempre concordam, né? Uhum. Então é triste. Aí o que é que eu resolvi? Eu resolvi esgaçar as mangas. Digo, sabe de uma coisa? Eu não vou ajudar a eleger mais ninguém, não. Uhum. Quem vai agora sou eu. Vou comprar a briga. Ok, no caso o senhor sendo, caso o senhor sendo eleito, como é que o senhor traria soluções, principalmente nessa questão da área da saúde que o Vamos senhor lá. citou? Primeiro, eu tenho que ser candidato, que só sou pré, por enquanto. Aham. Né? Veja bem, e se eu for candidato e for eleito, Brito, existem Uhum. algumas ações de imediatismo, né? Vamos lá. Primeira coisa, você hoje está com uma gama de publicações aí sobre a telemedicina. Uhum. Você podia ter o alô doutor, botar um colega, alguns colegas para atender as pequenas consultas mais básicas, pelo Uhum. telefone, Uhum. ajudando a população, evitando até que aquele paciente se deslocasse do seu local de moradia para ser atendido. Uhum. Isso já dá uma ajuda muito grande. Né? Você podia, uma coisa importantíssima nessa cidade, controle de natalidade, Brito. Uhum. Tá certo? É uma coisa que você vai peitar alguma lei federal, mas tem saída. Aham. Por que adianta eu deixar uma menina de 20 anos ter 4, 5 filhos, tá certo? Se eu não tenho um creche para dar para essas crianças ficarem, para ela poder trabalhar. É verdade. Porque quem vai elaborar para poder sustentar essas crianças? Quem vai ter que ser pai e mãe mesmo. Entendeu? Eu não acredito, Brito, que nenhum pai, nenhuma mãe queira ser sustentado por nenhum governo. Uhum. Tá certo? Eu acho que ele vai ter o maior prazer de ter seu labor, seu trabalho, Uhum. tá certo? Para fazer o sustento da sua família. Todos eles vão ficar muito mais satisfeitos. Então tem atitudes que pode tomar. A marcação de consultas. Eu acho que tem que ser uma coisa mista, gente. Uhum. Consulta só por online. Eu acho que tem um furo aí nessa história. Apesar dos meninos me provarem que não tem. Para mim tem. Eu sei. Porque você não consegue fechar essa agenda. E tem gente humilde que não tem acesso. Uhum. Ah, mas tem lan house por aí. E lan house é de graça, é? Uhum. O cara vai ter que dar lan house, vai ter que pagar para marcar a consulta para ele. E ele tem condições. Tu tá entendendo? Tem várias ações, Brito. Campanhas maciças de vacinação. Uhum. Mas fazer mesmo, ir nas portas. E falar, e botar carro de som. E buscar a população para mostrar a importância da vacinação. Dar palestra sobre vacinação. Aham. Para mostrar a importância. Dar palestra sobre HPV. Para Aham. mostrar ao jovem como é perigoso ele deixar de se vacinar. É verdade. Entendeu? HPV causa câncer, gente. Câncer que pode ser plenamente evitável. Basta querer. Isso é ação pública, é ação política. Agora, o senhor observa o seguinte, o senhor fala dessas ações, né, que o senhor pode ser feita, né, caso sendo, chegando na casa Vicente Mendes, mas como o senhor pretende chegar na realização, da concretização dessas ações e projetos? Que o senhor sabe que, como o senhor muito bem entende, sabe, são 21 vereadores. E tudo é pela maioria do voto. Isso. Não é? Isso. E existe alguns que, na verdade, né, não é crítica, é uma análise, né, e não estão nem aí para o povo. É. Como é que o senhor pretende chegar na concretização dessas ações? A conquistar esses colegas, futuros colegas da Casa Vicente Mendes? Primeiramente, chegando a candidato e sendo eleito, Uhum. eu vou ter que mostrar aos colegas, aos pares,
que quem nos colocou ali foi o povo. Aham. Nós temos que honrar o mandato legislando para o povo. É. Não é para nosso próprio prazer. Eles nos colocaram ali. E eles têm que saber da verdade. Uhum. Então, aquele vereador que é contrário às coisas, infelizmente, ele tem que dizer ao povo que ele não vota a favor do povo. Uhum. Não é? Porque eu acredito, Brito, que a gente convencendo, poder de convencimento, mostrando aos pares que aquilo é bom para o povo, eu não quero crer que ele vai ser contrário, porque eu digo sempre, o prefeito, mesmo eu sendo contrário ao prefeito, jamais eu vetaria um projeto dele que é favorável ao povo. É verdade. Eu fui eleito pelo povo, e quando você é eleito, Brito, você é eleito por 1.500, 2.000, 3.000 votos, mas você é vereador de todos. É verdade. Você é vereador da cidade do Cabo de Santo Agostinho. Você não é vereador de 3.000, não. Você é vereador de quem lhe elegeu e de quem não lhe elegeu também. É de que não elegeu, é verdade. Mostre a eles que você está fazendo valer o seu mandato, que talvez na próxima ele até vote em vocês. Uhum. Em você novamente. É verdade. Entendeu? Então você tem que ter poder de convencimento, mostrando as razões pelo qual o seu projeto está fazendo valer a necessidade que o povo está tendo. Uhum. E que aquilo vai custar muito bem, e vai custar de valia para o povo. Entendeu? Isso é a minha visão. Aham. Eu acho que um homem público tem que se inteirar que ele tem que ter ações para o povo, que foi o povo que lhe colocou na Casa Vicente Mendes. Aproveitando que nós estamos falando da Casa Vicente Mendes, não é? Qual a sua visão a respeito da atuação desses 3 anos, vamos dizer, 3 anos e meio, enfim, desse pleito que está terminando para eles agora, não é? Qual a sua avaliação da atuação de todos, né? De todos os vereadores, referente a melhorias para a nossa cidade? Qual a sua avaliação que o senhor faz da Casa Vicente Mendes, dos vereadores? Brito, eu até conheço alguns, Uhum. mas eu fico muito triste em dizer que eu vou lhe ser sincero. Uhum. Eu não vejo projetos desses rapazes, não. Tô entendendo. Eu venho para essa cidade toda semana, alguns finais de semana, Uhum. e eu sou muito honesto. Eu não vejo projetos deles, não. Eu custo acreditar que tem algum projeto em pró Uhum. da da população cabense. Eles têm, assim, numa rua, noutra, para botar uma lâmpada. Isso não é função do vereador, não. Uhum. Eu acho que eles não estão entendendo o que é função do vereador. Sabe, eles podiam muito mais. Podiam ter feito e fazerem muito mais. Ao longo desses 40 anos, eu vi poucos vereadores com Aham. atitudes, tá certo? Eu tive o prazer de receber o título de um vereador que eu via fazer em prol do povo. Eu via ele dar cursos de profissionalizantes, Uhum. cursos de melhoria para o futuro cidadão cabense quando ia procurar sua linha de trabalho. Uhum. Isso eu vi alguns vereadores fazer, mas a grande maioria eu não vejo, não. O senhor está falando um fator muito importante, porque existe muitos que dizem que não, tipo assim, quando eles começam a fazer as suas pré-campanhas ou campanhas, cada um levanta uma bandeira, não é? Uma temática. Não, a minha bandeira é a saúde, o outro não, a minha bandeira é a educação, outro, cada um levanta uma temática. E quando, caso sendo eleito, lá eles se calam. Lá eles ficam como se fosse dentro de uma mordaça. Como é que o senhor analisa isso aí? O que o senhor pode dizer a respeito dessa situação? Há pouco eu encontrei com um vereador da cidade. Quando eu digo vereador, pode ser uma vereadora também. Uhum. E fiz a pergunta a ela. Ok. Aí essa pessoa disse: amiga, qual foi o projeto de saúde que vocês colocaram em pauta para ser votado na cidade? Muito bem. Aí escutei o seguinte: doutor, todo aquele que a gente bota, ninguém vota. É triste. Uhum. É triste. Quer dizer, só vota projeto de interesse do Edil. O Edil é o prefeito. Uhum. Só vota projeto de interesse dele. Uhum. Quer dizer, os vereadores não têm projeto? Então é isso que eu estou te dizendo, Brito. Eles têm que entender o que é ser vereador. Ali existe uma pluralidade grande de cabeças. Uhum. Não é possível que em 21 cabeças pensantes, numa Câmara de Vereadores, tá certo? Não brote um projeto em pró da população cabense. Uhum.
de uma forma geral? Infelizmente, isso que você falou é a mais pura verdade. Todos defendem uma bandeira na pré-candidatura e na candidatura. Durante o mandato, se calam. É verdade. Eu digo sempre porque na Bíblia diz que João era a voz que gritava no deserto. Uhum. Pois se eleito for, confirmar minha candidatura e eleito for, Pedro vai ser a voz que grita na Câmara. É. Pedro é meio doido. Nós estamos aqui, gente, no nosso podcast Cabo Eleitoral, com o nosso pré-candidato a vereador, doutor Pedro Passos, que está com a gente, trazendo toda a sua verdade, trazendo suas propostas também a respeito, se caso for eleito nesse pleito do ano de 2024. Então, vamos dar continuidade, então. Doutor Pedro Passos, qual a sua avaliação sobre a educação da nossa cidade? E quais as suas propostas possíveis também que o senhor possa ter? Olha, veja, na educação, eu acredito que você tem que botar na educação, primeiramente, um educador como secretário, né? Uhum. Um cara que vivencia a realidade da cidade, né? Aí você bota na Secretaria da Educação, se eu não me engano, nada contra ele, que inclusive é uma pessoa que eu estimo, Uhum. um rapaz que é agrônomo. O que é que entende de educação? Não é verdade? É verdade. E eu tenho muitos pacientes, professores, e uma perseguição, uma coisa de perseguir professor, de cobrar. Quer dizer, o professor está totalmente desrespeitado, sabe? Eu acho isso muito triste, porque até hoje, Brito, quando eu encontro com meus professores de faculdade, nos hospitais aqui ando, eu os trato com reverência. Muito bem. Porque eu aprendi a respeitá-los, sabe? Eles que me colocaram onde eu estou hoje. É verdade. Eles que me deram a luz e o caminho para que eu segui. Entendeu? Então eu acho muito triste. A nossa educação, de uma maneira geral, está muito transformada, sabe? O respeito ao professor, ao mestre, caiu muito, perderam muito respeito pelo mestre, sabe? Eu vejo nossos alunos hoje serem muito assim relapsos na sua postura, na sua conduta para com seus mestres. Coisas que na minha época não era assim. E olha que eu já fui um aluno muito brincalhão, viu? Sim. Eu era um cara muito brincalhão na escola, mas era um excelente aluno. Ok. E eu aprendi que respeitar é uma coisa, é natural, né? Isso é uma maneira que você tem de seguir sua vida e ser um bom cidadão no futuro, né? A educação da cidade, eu me vi no começo, eu lembro muito bem no começo, quando teve um escândalo de uma merenda estragada que foi servida aos alunos da criançada que estava na escola. Sim. Né? Eu soube que há pouco foi começar a distribuir as fardas. Pô, já estamos no mês de agosto. É verdade. Quer dizer, há pouco mais de um mês foram começar a distribuir as fardas escolares. Pô, o ano começa em março. O ano letivo começa em fevereiro, março. Como é que eu vou distribuir depois de 6 meses as fardas escolares? Não é? Você vê, os professores já ganham muito mal. Eu teria uma ideia, eu diria, eu sou meio, eu digo a você, eu sou um cara meio maluco mesmo, porque eu teria uma ideia, porque a prefeitura não dá um plus no salário desses professores. Tem que esperar a briga, tem que esperar uma greve, tem que esperar uma paralisação. Eles têm que se desgastar, se expondo, tá certo? Quando estão fazendo ali, transformando nossas crianças em novos cidadãos. Cidadãos honestos, dignos, que tenham o seu labor, trabalhem, vá levar o sustento para a sua família. Mas não é assim que enxergam os professores. Enxergam os professores como mais um. E, na verdade, não são. São pessoas que deviam ser honradas, com um salário justo, um salário digno, entendeu? Porque na minha profissão também o salário não é muito bom não, viu? Mas mesmo assim, eu acho que a gente tem um amor tão grande ao que faz, que a gente não olha, como eu disse a você, a gente não olha só para o erário. Eu sei. A gente olha para a profissão mesmo, para o que a gente gosta, sabe? Eu acho, sabe, Brito, que a gente na Câmara pode propor ao prefeito, ao edil, para dar um plus aos professores, vamos tratá-los com mais dignidade, vamos tratá-los com mais respeito, vamos aprender a respeitar os nossos mestres. Eles merecem respeito. Eles são tão honrados quanto a gente. É verdade. Entendeu? E merecem nosso respeito. Qual a sua visão, então, na questão da segurança pública? Porque o senhor sabe, ou melhor, tudo é sabido por todos e muitos, né?
que o Cabo de Santo Agostinho está nas pautas, ou seja, na temática policiais, não é? Nas páginas policiais. Enfim, qual a sua visão sobre a segurança pública e quais as melhorias que podem acontecer se caso o senhor for eleito? Olha, Brito, é uma coisa muito complexa. A segurança pública é uma coisa muito complexa. Mas eu diria o seguinte, é você criar ambientes e situações que façam a juventude ser atraída por elas. Né? Prática esportiva, cursos profissionalizantes que sejam atrativos a essa juventude, dê área de lazer. Que sejam atrativos, né? Isso, sejam atrativos, dê área de lazer, prática de esporte para essa moçada jovem, para eles se ocuparem de uma forma saudável, né? E aí acredito que a marginalidade deve diminuir. Porque se você os atrair para uma coisa realmente de boa conduta, a tendência é que eles não corram, não caiam na docilidade que o mundo da criminalidade os convida, né? Infelizmente é a verdade. É interessante só, confirmando o que o senhor está falando a respeito de ações que vai tirar a juventude dessa área de risco, né? Dessa questão. Aí a gente lembra um pouco que, por exemplo, em Recife, aquela favela do Coque. Isso. Mas é lá dentro que existe um projeto de uma das maiores orquestras que já foi tocar pro Papa. Sim, sim. Né? Tirando muitos jovens ali daquela criminalidade, enfim. E acredito que seja uma dessas possibilidades. O senhor confirma comigo? O senhor pode confirmar? Sim, sim. Você veja que a ação é uma ação de custo alto? Não. Você fez um centro de música, né? Botou professores de música para atraí-los. Eles começaram a se sentir atraídos e foram para lá. Hoje tem uma orquestra dos meninos do Coque. Dessa forma. Não é? Já foram até como se ele tocar para o Papa. Vê que coisa maravilhosa. Livrou esses meninos do mundo da marginalidade. É verdade. Não é? Porque é que eu digo, o mundo da marginalidade eles atraem de maneira afável. Eles sabem atrair. Não é? Infelizmente, se você não tem uma paternidade, uma maternidade em casa que lidere, estimulando eles, mostrando a eles o que é trabalho, entendeu? Cobrando deles a educação, ir para a escola, não é? Dando atenção a esses meninos, dando lazer, gente. Esse menino tem que ter lazer. Porque até que aqueles meninos chegam em casa da escola, vão para onde? Não tem nada. Então vai ficar no celular, né? Celularzinho, que agora tudo é celular. Ou meio da rua. O meio da rua. O meio da rua. Celular, quando eles não têm, eles vão buscar, né? É verdade. Aí já começaram. Aí já entraram. Né? Então nós temos situações que podem ser evitadas e criadas outras, tá certo? Que você atrai essa juventude para um mundo diferente. Um mundo que os traga, os faça ter uma vida saudável. E também, doutor Pedro Passos, é muito triste quando a gente vê nas páginas aí, os blogs também que sempre divulgam, aqui na nossa cidade, o grupo mais que está sendo vulnerável e alvo da violência é os jovens. Justamente. Que quando a gente percebe, quando vai ver a idade, é lá um garoto de 16, 17 anos, 13, 14 anos, até nessa situação. Porque, Brito, eu acredito que eles, coitados, eles às vezes entram numa situação desse mundo sem saber o que estão enfrentando. Né? E a gente sabe disso, porque eu já escutei alguns líderes desses grupos falarem, e ele disse, se você entrar para sair é difícil. É difícil. Porque você não pode abrir mão das coisas que você recebeu lá dentro, não. É verdade. Né? Quando você abre mão, você quer sair, não sai fácil, não. É verdade. Né? Tá certo? Eu acho que tem que se trabalhar essa juventude de uma maneira positiva, sabe? De uma maneira a ocupar o espaço e a cabeça deles com coisas positivas, que os façam crescer como cidadãos, entendeu? Como profissionais. Porque todo mundo acha, não, tem que ir para uma faculdade. Não, gente. Não. Eu não só tenho médico no hospital, não. Eu tenho um enfermeiro, eu tenho técnicos de enfermagem, eu tenho radiologistas, eu tenho técnicos de raio-x, eu tenho maqueiros. Eu preciso de todo esse pessoal. Um hospital não funciona só com médico, não. Que não precisa de uma faculdade, efetivamente. Não, de jeito nenhum. Profissionalizantes, cursos profissionalizantes, para fazer essa juventude ter uma ocupação. É aquilo que estimular esses meninos. Entendeu? Tem um curso profissional. Agora, quando ele terminar o curso profissionalizante dele, que ele tenha pelo menos um local para ele estagiar e eu não ser aproveitado. Se ele for um bom
profissional for um bom profissional, ele pode ser aproveitado naquela unidade que ele está estagiando. Pronto, aproveitando aqui a oportunidade que a gente está já falando de cursos profissionalizantes, que a juventude pode ser aproveitada, eu gostaria da sua opinião e visão a respeito da economia e emprego na nossa cidade, em virtude que a nossa cidade do Cabo é uma das maiores potências, né, nessa área. Então, como o senhor analisa essa questão de economia e emprego e como viabilizar para colocar essa juventude e essas pessoas também que estão desempregadas, né, dentro do cenário do trabalho? Se você fizer uma pesquisa hoje nas empresas do Cabo, a grande maioria dos empregados de profissão tipo soldador, eletricista, encanador, não são daqui. São de outros municípios. Sabe por quê, Brito? Porque os cidadãos camenses não estão sendo preparados para assumir seus postos. A sua cidade oferece a vaga, mas eles não estão preparados. É verdade. Então você tem que dar, acabei de dizer, cursos profissionalizantes, gente. Encanador, soldador, entendeu? Eletricista. Você tem que botar esse pessoal para fazer as coisas que a cidade tem a oportunidade de dar a chance deles trabalharem. Porque quando aparece essa chance, eles não estão preparados. Então eles não ganham. Vem onde for, ele ocupa a vaga. É verdade. Entendeu? Então você pode observar. Se você for nas empresas e fizer a pesquisa, você vai ver isso que eu estou dizendo. Né? Isso é até, inclusive, uma das metas que eu vejo o meu pré-candidato a prefeito falar. Né? Cursos profissionalizantes, entendeu? Para estimular o povo da cidade a ter uma profissão. Não tem que ser uma profissão universitária, não. Não sempre tem que ser uma profissão universitária. Quantos pedreiros fantásticos tem por aí? E quem constrói a casa é o engenheiro? Não, é o pedreiro. É verdade. Não, o engenheiro vai lá fiscalizar a obra, tá, ver se a obra está correndo certinho, mas quem bota a mão na massa é o pedreiro. Entendeu? É o assentador de cerâmica, veja, pedreiro, assentador de cerâmica, não é pedreiro, não. É um pedreiro já com especialidade. Agora, doutor, veja só, o seguinte, para que isso possa acontecer, né, dentro da dinâmica da política do município e analisando também a casa Vicente Mendes, que a questão pelo voto, né, voltando a dizer mais uma vez, pelo colegiado, podemos assim dizer, né? O colegiado. Então, por exemplo, aí tem um projeto desse, não, vamos lutar para que tenhamos aqui no Cabo de Santo Agostinho uma casa profissionalizante. Bom, tem que se passar pela Câmara dos Vereadores? É assim que funciona? Veja, o projeto pode ser nosso, nós vamos ao edil, ao prefeito, falamos do nosso projeto. Se ele nos apoia, a gente pode compartilhar com ele o projeto para ele mandar de volta. Porque talvez alguns vereadores que se tornem contrários só por mentalidade pequena fiquem a favor. Porque está vindo do edil, não está vindo daquele vereador. É verdade. Você tem que fazer uma ponte. Infelizmente, são coisas que você tem que usar, artifícios, para fazer seu projeto fluir. Né? Se o edil for um cara justo e digno, ele vai dizer, não, esse projeto não é só da prefeitura, não. Não é só do prefeito, não. Isso é do vereador fulano que compartilhou o projeto com a gente. E nós achamos interessante para com a população cabense. Isso é um projeto que favorece aos meus eleitores, aos eleitores de fulano, de ciclano, não. Favorece a toda a população cabense. Isso é um grande projeto. Né? Agora tem que ser feito. O problema é que tem que ser feito. Tem que ser colocado em pauta. O problema é que os projetos não existem, Brito. Você vai votar o que não tem? Não é verdade? Doutor Pedro Passos, já estamos caminhando para os momentos finais, mas uma pergunta muito importante. Como é que o senhor analisa esse cenário da política dos vereadores que têm mandato, aqueles que também não têm, mas têm um poder bélico financeiro? Aí eu digo, como é que o senhor pretende chegar na casa das pessoas, chegar no porta a porta das pessoas para conquistar o coração dessas pessoas, em virtude que do outro lado, aquele que tem um poder bélico financeiro, não vai nem precisar nem muito ir, vai pegar enfim, vai soltar dinheiro de helicóptero, enfim. O senhor sabe que isso acontece, a gente não adianta passar pano por aqui, a verdade seja dita. Botar cortina de fumaça, tem que falar a verdade, eu concordo contigo. Não é? Eu acho o seguinte, Brito, eu tenho conversado com
algumas comunidades e tenho mostrado a ele. Primeira coisa que eu chego na comunidade, de óculos escuros, eu tiro o óculos. Sabe por quê, Brito? Os olhos é a entrada, é a porta da alma. É verdade. Eu jamais vou falar com alguém sem olhar no olho. Jamais eu vou falar com alguém de óculos escuros. Então, um vereador que chega na sua casa e se propõe a lhe comprar o voto, você realmente está fazendo uma grande bobagem. Você está vendendo uma arma preciosa que você tem na sua civilização, na sua civilidade. Você tem o direito de seu voto tem um valor. O voto do doutor é igual ao voto do qualquer peão de menor graduação que ele tem, é igualzinho. Então, na hora que tu vende teu voto, Brito, tu perder essa oportunidade de mudar, de fazer uma mudança que pode ser até melhor para ti mesmo. Verdade. Entendeu? O que é que acontece? Quando tu vende, depois tu vai lá cobrar, ele não vai te dar nada, porque tu vendeu, ele pagou. Mas já tá eu vou falar de um fato aqui que não sei se vocês sabem, ele já até faleceu, mas o Pernambuco teve um deputado federal conhecido, Ricardo Fiuza, que inclusive foi um dos estímulos para aquele personagem de Chicanísio. Sim. Aquele personagem de Chicanísio fez. Ricardo Fiuza nunca saiu da casa dele para pedir um voto a ninguém. Muito bem. Ricardo Fiuza sempre comprou os votos dele. O que é que ele dizia? Quando o cara, doutor, lembra de mim, doutor, que eu lhe arrumei 500 votos? Não, você não me arrumou 500 votos. O senhor está mentindo. Eu lhe comprei 500 votos. Olha só. Aí eu vou perguntar a você, ele estava errado? Não. Não. Ele falou a verdade, porque foi isso que aconteceu. Então eu diria ao cabense, amigos queridos cabenses, votem com a sua consciência. Não vote trocando seu voto por nada. Porque ele lhe dá aquilo naquele momento. Depois ele nunca mais olha para você. Ele vai passar 4 anos lhe cozinhando, lhe enganando. Para na próxima eleição voltar novamente para querer ludibriar e comprar seu voto. E a cidade afundando, né? E a cidade, que o potencial que essa cidade tem, cada vez mais, degringolando a saúde, a educação, que isso sim são 2 molas mestre, principalmente a educação, tá certo? Porque com a educação e saúde em pleno vapor, você vai ter a ação social também funcionando, você vai diminuir a criminalidade, vai diminuir uma série de situações indignas que nós vivenciamos hoje na cidade de Cabo Santo Agostinho. Doutor Pedro Passos, cite uma influência política sua, que de repente algum político que lhe influenciou, que o senhor se espelhou para que o senhor pudesse trilhar esse caminho. Uma influência. Atualmente tá difícil, viu? Atualmente tá difícil, mas eu já tive. Eu já fui jovem, né? Como todo jovem, já tive a minha revolta, né? Eu cheguei a me inspirar há muito tempo num político chamado Roberto Freire, né? Eu tinha uma admiração por Miguel Arraes de Alencar, né? Hoje, talvez, nos dias de hoje, eu não tivesse mais tanta admiração que eu tive um dia. Porque a maturidade chega, você começa a pensar diferente. Hoje eu tenho uma admiração, por exemplo, pelo governador de São Paulo. Eu acho aquele cara um político fantástico. Muito bem. O governador de Minas Gerais. Acho ele um político fantástico. Um cara equilibrado, tá certo? Pessoas que vivem a política, mas não deixam a política viver ele. Ok. Então, gente, já estamos chegando nos momentos finais desse bate-papo muito bom e proveitoso com o doutor Pedro Passos, pré-candidato a vereador neste pleito do ano de 2024. E eu gostaria, doutor Pedro Passos, que o senhor deixasse as suas mensagens finais a todo o nosso público, a toda a nossa audiência do nosso podcast Cabo Eleitoral. Primeiramente, Brito, queria agradecer a você a oportunidade de vir aqui esclarecer a minha pré-candidatura, por qual motivo, quais são minhas intenções, e dizer aos cabenses, queridos cabenses, voltem com a consciência, voltem naquele que você acreditar que é o melhor, tá certo? Vote com tranquilidade, vote com serenidade, não vote trocando seu voto por nada, que você não sabe o valor e o poder que seu voto tem. Aceito que votem quem vocês quiserem, mas vote tranquilo, com consciência, não vá naquele que lhe dá uma carona, não, vote com consciência, com clareza, escutem os candidatos, tá certo? E cobre daquele que não fala e manda suas propostas, as propostas dele, para ver se eles têm. Porque a grande maioria
acredito que nem proposta tem. Diz que vai fazer o quê? Né? Não é chegar na casa Vicente Mendes apenas dizendo que vai fazer. É fazer. Ok. É fazer acontecer. Doutor Pedro Passos, deixe os seus contatos, suas redes sociais. Quem quiser entrar em contato com o senhor, falar com o senhor. A gente tem um Instagram, né? Doutor Pedro Passos é meu Instagram. Né? E a gente, quando quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer que eu respondo na medida do possível. A todos que estão fazendo, eu estou conseguindo responder uma boa parte. Né? E queria dizer a vocês que fico muito feliz com a oportunidade que tenho de poder ajudar a cidade que me acolheu há 40 anos e me fez aprender a gostar dela. Né? Por isso estou nessa luta. E faço questão de lutar até o último dia do meu mandato e mostrar a vocês que se quiser fazer, pode fazer. Basta querer e ter vontade política para resolver. Tá aí, tá ok. Esse é o doutor Pedro Passos no nosso podcast Cabo Eleitoral. Nós queremos agradecer ao senhor pela sua presença, em nome de toda a equipe do nosso podcast, em nome de toda a direção, e desejar ao senhor muito boa sorte. Obrigado, tá? Brito. E que, se assim o senhor for eleito, o senhor prometer estar de volta ao nosso podcast aqui para poder agradecer. Se eleito for, estarei aqui para agradecer a população cabense. Muito bem. Com o maior carinho do mundo. Ok. Então tá bom, então. Tá aí, gente. Este foi mais um podcast Cabo Eleitoral, agradecendo a sua audiência, a sua participação e prometendo estar de volta, permitindo o nosso Deus.